Oi, amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, porque eu não estou nada bem. Estou prestes a cometer uma loucura, que é começar. É assim que começa, da Colleen Hoover. Hoje é sábado, dia 22 de outubro, 3 horas da tarde. E esse livro lançou, acho que na quinta, né? Se eu não me engano. O surto que tá sendo, todo mundo lendo, todo mundo surtando, todo mundo falando um monte de coisa. Mas vamos dar uma retomada aqui. Eu li É Assim Que Acaba, eu acho que em começo de 2021, que foi quando eu comprei meu Kindle. Eu tenho uma relação muito difícil com esse livro. Por quê? Eu nunca sofri, nunca passei por nada, nem amigos próximos, pelos que eu me lembre, dos tipos de gatilhos que tem nesse livro, né? Violência doméstica, relacionamento abusivo, esse tipo de coisa. São cenas, são pontos que me pegam muito. Tipo, eu sofro muito junto com a personagem por causa disso. Então foi um livro muito difícil pra mim. Foi um livro que eu li numa sentada, tipo, li numa tarde e um pouco no dia seguinte, o finalzinho dele, porque realmente eu tava muito angustiada da leitura e tudo mais. Quando eu acabei, eu lembro que eu falava, não, gente, eu não recomendo esse livro pra todo mundo. É um livro extremamente pesado, é um livro muito difícil, não acho nananana. Só que depois de conversar com algumas amigas que já tinham lido, comecei a abrir minha mente pra ele e entender que é um livro importante, principalmente depois de uma situação que uma amiga minha contou, que uma moça tava passando por isso e leu o livro e, tipo, deu um estralo na mente dela, sabe? Hoje eu entendo que é um livro, por um lado, importante, porque ele trata de situações que consegue mostrar pra gente o que tá acontecendo e a gente, tipo, começa a ter estralos, né? Começa a ter... Enfim, vocês entenderam. Só que ao mesmo tempo é muito complicado, porque se a gente tem consciência de que o Riley é um personagem escroto do caralho, tudo bem. Agora, se você, por um mínimo momento sequer, passar um mini pano pra ele, aí já não tá tudo bem. Essa é a minha opinião. Mas hoje em dia eu entendo que é um livro importante pra ser lido. Beleza, só que com muita consciência. E aí, gente, eu não ia ler. Não ia. Mas eu estou aqui em chamada com minha amiga Gabriela. Gabi, do Gabi All The Books, tá lendo Dama da Meia-Noite na nossa Bear Read. E Gabi é uma leitora muito ávida de Colleen Hoover. E eu perguntei pra ela, Gabi, você vai ler? Ela, estou pensando em ler hoje. Deu, cara, eu tava pensando em ler e gravar vlog, mas eu não sei se eu vou ler, porque não sei se eu quero fazer isso comigo, não sei se eu quero acabar com a minha vida desse jeito. Dramática, né? Ela falou assim, amiga, vamos fazer assim, começa a ler, a gente vai ler junto. Então ela está terminando a nossa meta de Dama até onde a gente precisa ler junto. Enquanto isso eu vou começar, é assim que começa, e aí depois a gente começa a ler junto. Porque a Gabi, ela lê muito rápido, e eu sou uma pessoa lenta, né? Não gosto da lentidão. Então agora são 3h06, e eu vou começar, gente. Sim, vou fazer isso com a minha vida. E aí eu vou atualizando vocês o que eu já vi pessoas falando sobre esse livro. Que a gente passa muita raiva com o Riley. Muita raiva com o Riley. Então eu já estou preparada para socar a cara dele. E que o Atlas é tipo... Cara, eu vi algumas marcações de pessoas do livro e eu tô tipo... Oh, Deus amado. Bora, gente. Bora me acompanhar nessa leitura de muitos surtos. Atenção que eu esqueci de falar pra vocês. Esse vídeo não vai ter spoilers de É Assim Que Começa, tá? Mas, obviamente, ele vai ter spoilers de É Assim Que Acaba, porque é o segundo livro, é a continuação, então não tem como eu falar de um sem falar do outro. Mal começou o livro e eu já tô completamente apaixonada. 3%, gente. Não, é assim que acaba, começa. Não, assim que acaba, começa. Até te prendi meu cabelo aqui, gente, já desisti de tudo. Eu tô em chamada com as meninas agora, Lau e Lou entraram na chamada também. Então eu acabei, enfim, saindo pra fazer coisas, são 5 horas. E eu passei pelo capítulo 4, né? Eu já tinha ficado um pouco irritada com a Lily, uns pensamentos que ela tem tido. Mas aí, no capítulo 4, aqui ó, terceiro parágrafo, esse comecinho aqui, ela fala que o Riley tem um negócio. Não tem de ter doença, ele tem um objeto. Aí ela dá uma dissertada sobre essa questão e ela fala um pensamento que ela tem, tipo, limites. Vamos lá. Aí o Riley entra. Aí, amor, a partir do momento que o Riley entra, você já pensa, não. Não tem como. Não tem como, não tem como, não tem como, não tem como, não tem como. E aí todas as reações que ele tem, tudo que acontece, é tudo muito
E aí rola um negócio que ele questiona ela e ela fica tipo, tu não tem nenhum direito de perguntar isso, cara. Ele fica tipo, não, mas eu tô de boa. E aí ela fala um negócio e aí ele surta. Ele surta por uma coisa totalmente nada a ver e joga um bagulho na cara dela, como ele sempre fez as outras vezes, de jogar coisa na cara dela. E ela fica tipo, gato, você tá de brincadeira com a minha cara que você tá fazendo isso, né? E ele fala tipo, não, tô... Sério. E aí eu fiquei bem brava. Enfim, gente, resumindo, estou em 11%, faltando... Geralmente isso aqui, ó, pra acabar o capítulo 5, que é do Atlas. E eu já quero colocar o Atlas dentro de um potinho e proteger ele de tudo mal. Atenção! Capítulo 9, estou em 22%. Na verdade, estou no capítulo 20, né? O quê? 20. Tô no capítulo 10, em 22%. E, gente, eu já tinha visto alguém falando que os personagens secundários desse livro são, tipo, perfeitos, tudo. E eu concordo 100%. O que eu tô achando muito legal é que a gente tem capítulos narrados pelo Atlas e pela Lily. Então a gente vê muito mais da vida do Atlas, né? Porque no primeiro, se eu não me engano, é tudo narrado pela Lily, eu acho. Não lembro se tem alguma coisa do Riley, mas enfim. E o que acontece? A gente tem muito sobre a vida do Atlas, né? O Atlas é chefe de cozinha, ele tem 2 restaurantes, acabou de abrir um novo restaurante. E ele tem 2 amigos, né? Que é o Brad e o Jorin. O Brad, ele tem um filho, que é o Theo, e o Theo, ele quer ser terapeuta. O Atlas ajuda ele em ele treinar com o Atlas. Então, basicamente, ele é um pseudoterapeuta do Alex, Gente, que é Alex? Do Atlas. Nossa, tô totalmente confusa. Só que assim, o Theo é um personagem incrível. E o Brad é um personagem muito incrível. Ele acabou de falar um negócio no final aqui. Que ele fala assim: tanana, é coisa de pai. Daí o Atlas fala: ah, faz sentido. Depois ele pensa: não faz nenhum sentido. Gente, assim, muito bom. E aí tem uma cena, que é o final do capítulo 9, que o Theo fala assim: agora está explicado. Porque você fica sem saber o que dizer perto dela e acaba falando aquelas cafonices. Gente. Ai, essa parte tá sendo tudo, mas o Riley ainda é um problema. Meu celular está carregando, mas estão em 55% no capítulo 20. E eu quero fazer um comentário que eu não tô entendendo porque que as pessoas não estão comentando sobre uma certa descoberta que a gente teve da vida do Atlas. Quase que eu falei Alex de novo, gente. Que é Alex? Tivemos uma descoberta da vida do Atlas que ele não sabia, a gente não sabia, ninguém sabia. Que nesse momento que a gente tá, várias coisas do passado estão sendo retomadas, entendeu? Tipo, a Lily e o Atlas, né? A vida deles do passado e tudo mais. Coisas com relação ao passado do Atlas, coisas com relação ao passado da Lily, tipo, particularmente na vida do Atlas, particularmente na vida da Lily. E isso tem sido muito legal. Claro que assim, não que o que esteja acontecendo esteja sendo coisas legais. Novamente, passando muita raiva com o Riley. Teve uma cena aqui agora que ele questiona sobre o nome do meio da... Gente, esqueci o nome da menina, da Amy. E assim... Meu Deus. Tô falando aqui que eu ainda tenho 2h06 de leitura. São 10 horas da noite, 5 para as 10. Inclusive, meu canal tá com 11% de... Ai, que tristeza. Eu fiz uma pausa muito grande porque eu fiquei conversando com as meninas, depois fui cuidar da Belinha, fui tomar banho, fui jantar, fui mexendo no celular, fiquei assistindo vídeo. Fiquei 1 hora lendo, mais ou menos. Eu acho que era quase 9 horas a hora que eu tava lendo. E eu tô gostando. Tá? Tiveram partes que me irritaram, tiveram partes que foram muito legais. Esse livro, ele tá sendo muito mais engraçadinho, sabe? Eu acho que ele tá sendo um leve refresco na maior parte dele. É claro que eu sei que vão ter partes muito difíceis dele, porque Colin Hoover. Eu quero saber o que vai acontecer quando o Riley descobrir, porque o Riley, ele não sabe, a gente sabe que ele vai surtar, que vai ser uma grande de uma merda quando ele descobrir. Eu tô ansiosa pra saber... O que vai acontecer, eles estão indo num casamento agora. Então, assim, que sabor delicioso. Mas eu queria mostrar uma coisa pra vocês. Ó, eu tô em 50%, né? E aí temos várias marcações, tá? Não tem muitas, mas eu queria mostrar essa daqui, ó. A Lily pergunta: vai dirigir 8 km só pra me abraçar? E ele responde: eu correria 8 km só pra te abraçar. Atlas Corrigan. Tá. Eu tô em 72% no capítulo 27. Não é esse capítulo que ele descobre, mas é esse capítulo que eles se encontram. O Atlas fala um negócio
que é, tipo assim, muito pior do que se ele tivesse dado uns 30 socos no Riley. São duas coisas que mais me incomodam nesse tipo de questão de relacionamento abusivo, de violência doméstica e tudo mais, mas principalmente relacionamento abusivo. A pessoa abusiva, ela se faz de vítima e ela age 100% como se a outra pessoa fosse a culpada, e não só age como se a outra pessoa fosse culpada, como induz a outra pessoa a se sentir culpada. Tanto que tem uma hora que a Lily tá conversando com o Atlas e contando toda a história deles, né? Basicamente resume todas as vezes do que o Riley fez com ela. Ela fala exatamente isso, sabe? Tipo, que basicamente ela passava pano para as reações que ele tinha de bater nela, de xingar ela, de manipular ela, enfim, de qualquer coisa que ele tinha feito, porque ela achava que a culpa era dela. Por exemplo, a primeira vez que o Riley bate na Lily é quando ela tá bêbada e ele faz um comentário e ele tava falando sério, mas ela ri desse comentário e aí ele bate, né? E aí ela fala que se ela não tivesse rido desse comentário, ou se ela tivesse entendido que esse comentário era sério e não tivesse rido, ele não teria batido nela. Sendo que a questão não é essa. A questão não é o que ela fez, o que ela deixou de fazer. A questão é o que a pessoa, o que o abusador é. Não vai adiantar você fazer ou você deixar de fazer algo. Ele vai continuar sendo desse jeito. Ele vai continuar em algum momento fazendo isso, entendeu? E isso é o que eu acho mais bizarro, assim. Isso é o que mais me incomoda nessas questões. Enfim, gente, vou terminar esse capítulo aqui. Gente... Ai, eu não tenho... Nossa, eu tô totalmente cagada, mas enfim. 85%, capítulo 31 do Atlas. E acabou de falar o nome do livro. Eu gosto tanto desse personagem. Cara, e realmente, o que eu falei pra vocês no começo é real. Os personagens secundários, eles são tudo. 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 Principalmente os personagens secundários do pobre do Atlas. Que eu ia falar Alex de novo. Gente, quem é Alex? Ai, não entendi invenção. Amém. Eu ainda não decidi direito que nota eu vou dar, mas eu acho que eu dei 4 estrelas pro primeiro. Eu tô tentando não comparar com a história do primeiro, porque pra mim são dois livros muito diferentes. O primeiro livro, ele é muito focado nessa questão de um relacionamento abusivo, de você passar por isso, de violência doméstica e de você conviver com um casamento nessa situação e de tudo que ele passou. Aqui a gente tem uma vida pós isso. A gente tem as consequências que todo esse tempo de relacionamento, todas as coisas que aconteceram trouxeram pra vida da Lily. Então, todo medo, toda insegurança, todos os pensamentos que ela tem quando ela pensa no Riley, quando ela pensa muito, né? Então, tudo, qualquer mínima coisa é uma questão muito grande pra ela, de ela pensar e se, e pensando nas possibilidades, no que pode ser que aconteça, no que não acontece, se fizer isso, se fizer aquilo, mas qual vai ser a consequência e tudo mais. Então, isso é uma grande consequência de tudo que ela passou durante o casamento dela, durante a vida dela com o Riley. E pra mim, esse livro aqui, ele é exatamente isso. É ela vivendo com essas consequências, mas ela aprendendo a superar essas consequências com a ajuda de uma pessoa que foi muito importante na vida dela e de que ela também foi muito importante na vida de outra pessoa. E principalmente também o Atlas nisso. Ele revivendo tudo isso e vendo que, caramba, é uma pessoa que eu queria muito que voltasse pra minha vida, mas que eu não sabia se ia voltar e de repente volta. E aí, o que eu posso fazer pra facilitar a vida dessa pessoa ao máximo, pra ter ela na minha vida, pra continuar com ela na minha vida. Então, assim, esse é um livro muito mais sobre o amor, sabe? Sobre esperança, sobre aprender a lidar com coisas da maneira certa e você aprender qual é o que você merece. Que você merece mais do que aquilo que você estava passando. Agora, no final, tiveram algumas cartas, algumas coisas muito fofinhas. Eu gostei muito de ter dado uma chance pra essa leitura. Eu acho que realmente foi uma leitura muito boa, sabe? Foi uma leitura que valeu a pena. Eu li em uma sentada, vocês viram? Em uma tarde, praticamente. É claro que a gente tem que prestar atenção com os gatilhos e tudo mais. Aqui ainda tem poucos, mas ainda tem muitas partes de raiva do Riley. E eu não passo pano pra esse personagem, já falei isso pra vocês. Pra mim, assim, quanto mais longe ele estiver, melhor. E outra coisa, né, que eu comentei com vocês, os personagens secundários são maravilhosos. Pra mim, os meus favoritos são Josh, Theo, Doreen e Brad, que são os personagens da parte do Atlas. Mas a Alicia e o Marshall também são perfeitos.
porque eles estão ali no meio do fogo cruzado, mas eles não passam pano, eles não baixam a bola e eles sabem qual é a verdade. Por mais que eles amem o Riley, eles sabem que o que ele fez não foi certo. Esse apoio todo que a Lily teve, que a Lily precisou muito nesse momento, que a maioria das pessoas a gente sabe que não tem. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Me conta aí embaixo se você leu, o que você achou, qual é a sua opinião. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.